Oi, gente, tô vendo que já tem algumas pessoas se conectando aqui. Eu tô só esperando a Viviane entrar pra gente começar a nossa live, tá? Então vou só esperar alguns minutinhos e a gente já começa. Oi, Vivi, Tudo bom? tudo bem e você? Tudo em ordem. Bom, acho que podemos começar, já são 5h30, vamos ser bem pontual aí. Bom, gente, boa noite, né? Bom final de boa tarde. Meu nome é Sofia Martellini, eu sou a gerente de conteúdo da Uzi Fashion. Super agradeço todo mundo que está entrando, tô vendo que tem bastante gente ainda se conectando. Essa é a nossa primeira live, então só para vocês saberem, nas próximas semanas a gente vai ter live toda quinta-feira, sempre às 5h30. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado atacadista. Claro, frente a todas essas mudanças que a gente está vendo por causa do coronavírus e por causa da pandemia, a gente quer convidar algumas pessoas super especiais aí da indústria para a gente conversar um pouquinho mesmo, discutir sobre tudo que está acontecendo. E para nossa primeira live, a gente está em o super prazer de convidar a Vivi. Eu vou pedir para ela se apresentar, mas só para falar, ela é a fundadora do Giro no Brás, então ela é uma pessoa que conhece muito esse mercado do Brás e do Bom Retiro, tem muita experiência com todo o pessoal que trabalha lá. Então, Vivi, queria te agradecer primeiramente pela presença e também que você se apresentasse aí rapidamente para o pessoal que está aqui nos ouvindo. Tá, eu sou. Oi, Sofia, tudo bom? Eu só vivi, faz já 4 anos que eu estou nesse mercado de e-commerce e marketplace. O Giro no Brás tem 3 anos e meio, mas teve toda a época que a gente trabalhou fazendo a pesquisa, conversando com os fabricantes. E eu acho que muito daquilo que eu consigo hoje contribuir com a informação para vocês é com base nas visitas diárias que a gente faz às fábricas e aquilo que a gente tem de informação do que é vendido, né? Com certeza. Justamente, a gente sabe que o mercado atacadista é um pouquinho peculiar, né? Mas é um pilar super importante aí da indústria da moda e a gente vê que às vezes até falta um pouco de informação e por isso que a gente está super feliz aí com a sua presença. Então, até para a gente começar entendendo, né, esse momento que a gente está passando, queria te perguntar o que que você está vendo ou até o que que você imagina que vai acontecer com o calendário dos atacadistas. Então, a gente vê aí algumas mudanças sendo propostas para o mercado de varejo, por exemplo. Até se fala um pouquinho do mercado de atacado, mas queria ouvir de você e da sua experiência, o que que você está ouvindo aí do pessoal que trabalha nesse modelo. Eu acho que vai ter uma mudança importante, porque, primeiro, por conta dos estoques, né, que estão ainda bastante abarrotados. Então, a gente estava terminando a venda daquilo que tinha sobrado. Então, toda a parte de saldo do que tinha sobrado da coleção passada estava bem no finalzinho e estava todo mundo com o estoque lotado Uhum. daquilo que era o início da coleção, e a gente perdeu boa parte dessa venda, a venda do Dia das Mães, que
pro atacado, bom, para todo mundo é fortíssima, mas assim, foi muito reduzida, foi uma venda muito baixa de verdade. E eu acho que agora a tendência é que você vai ter que desovar esse estoque. A maior parte das fábricas do Brás não está cortando, então eles estão comercializando através do Giro no Brás, através do WhatsApp, do site. Muitos deles já têm o próprio site. E eu acho que o atacado vai ter que ficar muito atento, e nisso vocês são uma parte muito importante, aquilo que vem de tendência, porque você vai ter que adaptar muita coisa da coleção que você tem para o próximo verão, né? Sim. Porque quem compra da gente no atacado sempre está antecipado, hoje não tanto como era nos anos anteriores, mas ainda é uma coisa muito importante. E assim, a gente vai ter que propor isso de forma que as pessoas consigam aproveitar a roupa que eles já têm pronta. Então, como utilizar a mesma peça, como é que você monta os looks e como é que você adapta, porque a gente tem que instruir o lojista, o varejista, de forma que ele consiga vender a um preço que seja razoável, embora a gente já saiba que muitos preços estão sendo mexidos agora, né? E a gente vai ter que aprender a trabalhar de forma mais enxuta. Isso seguramente. Sim, com certeza. Acho que essa vai ser uma das principais mudanças até a curto prazo, né? A gente vai ver coleções um pouco menores, talvez, pelas próximas temporadas. Eu acho que até... muito... Pode falar, Desculpa. desculpa. Quando você fala de coleções menores, eu acho que muito da nossa experiência, Sofia, vem mostrando o seguinte: não são todos os modelos que vendem, não são todos os modelos que vendem bem. E no marketplace, como a gente tem muita gente pesquisando todas as marcas, a gente acaba tendo um grau de informação muito importante em relação aos bons modelos. Então, a nossa orientação sempre para os fabricantes é: não façam um modelo com profundidade desde o começo. Eu acho que isso agora vai ser mais importante ainda. Quem soube trabalhar bem, e a gente tem vários exemplos desses, de gente que conseguiu faz vários modelos, a gente testa no público AB, a gente testa em regiões diferentes e a gente entende quais são os produtos de maior saída. Esses produtos de maior saída, para esses sim, a gente vai dar profundidade de estoque. Então, a gente tem algumas pantalonas aí que foram do verão, que a coisa foi impressionante, né? Então, a gente repunha, e quanto mais mercadoria você tinha, mais você vendia. Então, eu acho que ter essa inteligência de saber o que produzir, né? Pesquisar muito, entender os modelos que dão certo, trabalhar com uma modelagem muito boa, porque isso tem feito uma diferença enorme. Eu acho que vai ajudar muito o fabricante a errar bem menos, porque a gente não vai ter margem para errar, né? Sim, com certeza. Acho que planejamento, mais que nunca, né? Planejamento para moda sempre foi importante, mas acho que mais que nunca a gente vai ter que pensar muito bem realmente sobre as peças que a gente está fazendo. E até você começou a falar um pouquinho, mas queria te perguntar se você tem alguma outra dica para quem trabalha com esse modelo, né? Para quem trabalha com atacado, para tentar desovar um pouquinho desse estoque que está parado, assim, sem ser, isso é uma coisa que a gente tem falado bastante na Uzi Fashion também, sobre reaproveitar tendências, né? Felizmente, apesar da moda girar muito rápido, a gente vê também que, na verdade, muitas tendências funcionam em diversas temporadas. Então, algumas tendências do inverno 20, por exemplo, a gente vê que podem até ser aplicadas para o verão ou até para o inverno 21, né? Que vai ser do ano que vem. Fora isso, você acha que tem alguma outra coisa que esses atacadistas podem fazer para tentar desovar um pouquinho do estoque parado deles? Olha, o que a gente tem sentido é que o atacadista ele tem ajudado o lojista, principalmente na forma de pagamento, tá? Então, o que a gente percebe?
que muitos clientes que compravam direto da fábrica, hoje eles estão comprando no Giro no Brás, porque no Giro no Brás ele consegue parcelar em 12 vezes. Entendi. E isso faz uma diferença muito grande para um lojista que hoje está com menos dinheiro na mão. Como as pessoas estão vendendo e a gente tem a foto, né? Então a gente passa muitas vezes a foto para esse pequeno lojista, ele posta no Instagram dele, ele distribui nas redes sociais dele e ele já consegue fazer a compra pensando naquilo que já está vendido. Então, assim, o cliente dele já disse o que quer. Então, no Giro no Brás, ele tem duas possibilidades que isso tem ajudado bastante o fabricante, que é do lojista montar a grade de acordo com o que ele quer, porque ele não tem que comprar uma grade toda, e ele tem um prazo grande de pagamento, porque se você pode pagar em 12 vezes, a tua capacidade de compra aumenta. Então, ele não fica sem estoque, porque ele está com pouco dinheiro. Então, isso tem ajudado e o nosso fabricante, ele continua recebendo em até 3 vezes. E se ele quiser, ele pode antecipar, conversando direto com o pessoal da PagSeguro, ele consegue antecipar. Então, aí ele consegue honrar os compromissos e, principalmente, não demitir todo mundo. Ele tem que manter toda a estrutura, né? Sim. Porque se ele não mantém os fornecedores, a hora que tudo se normalizar, ele não vai ter as oficinas e tudo mais que prestam serviço. Sim, tem que tentar manter a cadeia aí o mais estável possível, né? Mesmo Com com todos os certeza. desafios. Mas é muito legal, porque vocês acabam sendo um pilar que está ajudando quase todas as pontas aí, né? Vocês conseguem ajudar tanto os pequenos lojistas. Eu lembro quando a gente conversou, eu e você, na semana passada, você falou das sacoleiras, né? Acho que é muito importante esse modelo das pessoas só comprarem o que elas já venderam. Eu acho que isso vai ser uma super vantagem aí nesse momento de consumo um pouquinho mais complicado. Até pessoal que tá, eu tô vendo que algumas pessoas estão entrando ainda na live agora, estão fazendo alguns comentários, super agradeço a interação de vocês. Não estou conseguindo acompanhar todos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, no finalzinho, podem ir mandando aqui, no finalzinho eu vou tentar responder, ou eu ou a Vivi. E se a gente não responder, depois a gente deixa aqui nossos contatos, vocês podem entrar em contato com a gente. Bom, Vivi, também queria te perguntar um pouquinho, que você até começou a falar, mas eu acho que ninguém melhor do que você para falar sobre o mercado online, né, esse modelo online do atacadista. Até o Giro no Brasil tem 3 anos, né, você comentou, mas a gente ainda percebe que é um pouquinho novo, né, esse modelo de vendas virtual para o atacadista quando a gente olha, por exemplo, para o mercado do Brás e do Bom Retiro. Você acha que esse mercado está preparado para o mundo online ou está se preparando? Qual é a sua perspectiva aí? Olha, eu venho acompanhando já há bastante tempo. Nos últimos 4 anos, esse mercado mudou bastante, né? Porque antigamente, quando você falava da venda online, pouca gente estava preparada, mas olha, contando nos dedos, a gente tinha ali fábricas que já tinham sistemas que você poderia integrar estoque e tudo mais. Nesses últimos 4 anos, o pessoal se digitalizou bastante, se profissionalizou muito na questão do controle de estoque, porque venda por internet, você tem que ter um grau de disciplina muito alto, porque você tem que ter uma curacidade de estoque, que é importante, né? Para você não vender aquilo que você não tem, porque isso cria uma imagem muito negativa. Eu acho que a questão dos sistemas também, existem algumas opções hoje que são muito mais baratas. Então, hoje não dá para falar, eu não tenho sistema porque custa caro. Não, você consegue ter Bling a R$ 25 por mês, né? E se você ainda tiver no Giro no Brás, você ganha os 6 primeiros meses de graça. Ainda tem um Então, esquema. realmente não tem muita desculpa. Agora, você precisa de pessoas qualificadas, né, para saberem trabalhar. Então, aí exige, sim, uma mudança de cultura. Porque o controle só no Excel, ou o controle de você chegar no teu estoque e olhar o que tem,
para poder vender, é alguma coisa que vai fazer diferença no teu resultado final, porque se você não sabe exatamente o que você tem, nem como você vai precificar e a sequência de markdown, porque as pessoas acham, eu não quero ter saldo. Não, gente, saldo faz parte do negócio, Com né? certeza. Então, assim, eu fui 8 anos da Zara e eu lembro que a gente tinha um percentual, uma meta de entrada de saldo. Por quê? Porque é um outro cliente que você mantém fiel, aquele cliente que compra no saldo. E Sim. muitas vezes é o novo cliente que compra a mercadoria a um preço menor para poder testar aquilo que vai dar certo, como é que ele pode vender aquilo, e ele começa a testar o seu modelo de negócio. Então, eu acho que assim, tem toda uma cadeia que foi se profissionalizando e que hoje está muito mais forte ainda a venda pelo WhatsApp, mas que você Sim. não consegue escalar pelo WhatsApp. Quantos vendedores você tem que ter? Então, se você colocar no sistema, você vai ter muito mais facilidade. E eu acho que esse momento especificamente, quem não tinha acordado para isso, quem não estava investindo nessa digitalização, está fazendo um trabalho muito forte. Eu acho que até eu vi alguns comentários falando um pouco isso, né? É o momento para testar o novo. Então, para quem ainda realmente não estava no online, também na Uzi Fashion a gente tem falado muito isso, que a gente vê ainda que o online para o Brasil de maneira geral ainda é novo. Claro, tem muitas marcas que já estão há alguns anos trabalhando com esse modelo, mas ainda é uma novidade. O próprio consumidor brasileiro ainda não está muito amadurecido nessa ideia de comprar online, mas acho que esses momentos de pandemia, por piores que sejam, e não estou falando que é bom de jeito nenhum, mas eles têm essa vantagem de trazer um pouco o novo, fazer com que as pessoas saiam um pouco da caixa, né? E eu acho que o online ele apareceu muito como essa oportunidade para o mercado de moda brasileiro. E principalmente acho que para o atacado, né? A gente vê a Giro no Braço sendo uma super pioneira nesse mercado e dando muito certo. Acho que é um ótimo exemplo, acho que é um ótimo, como eu falei, pilar mesmo para a indústria, para outras marcas começarem a apostar um pouco nesse modelo. Você acha que tem alguma dica para quem ainda não está acostumado, ainda não está trabalhando com esse modelo? Você acha que tem alguma dica para começar a se preparar para vender online? Olha, eu acho, eu concordo com você que não dá para dizer a pandemia foi boa, nada disso. Agora, uma coisa ficou muito clara para todo mundo, né? Que a gente, as nossas fraquezas e as nossas debilidades enquanto indústria, elas apareceram de uma maneira bastante forte. Então, você vê que no comecinho da pandemia, não, ninguém tinha máscara. Agora, qual é a nossa vantagem? Essa capacidade da gente se reinventar de forma rápida. Então, a minha dica é não espera para amanhã. Né? Eu acho que assim, começa hoje. Ninguém precisa começar num modelo gigantesco. Então, eu tenho conversado com vários donos de fábricas que falam: não, mas eu vou vender no marketplace, eu vou tirar a venda do meu canal. Na verdade, eu acho que hoje você tem que estar em todos os canais. Então, você tem que ter loja física, só que a loja física está fechada, né? Então, nesse momento, ok, vamos segurar isso, mas você tem que ter a loja física, você tem que ter o seu negócio online, então você tem que ter o site da sua marca, mas você tem que vender em marketplace também, porque muitos dos clientes, eles acreditam no marketplace porque ele tem uma estrutura muito grande por trás e o cliente se sente seguro. A outra coisa é a capilaridade que a gente tem por conta dos investimentos altos na mídia digital, e a gente trabalha branding muito forte para exatamente dar segurança para o cliente que compra. Eu acho que a dica principal é comece devagar, né? Então, escolha alguns modelos, escolha uma pessoa que vá de fato se dedicar, não precisa saber muito. Tudo que você procurar para o início de um e-commerce está disponível no YouTube. Então, você consegue procurar
informação em blogs, no YouTube, em vários lugares. Assim, tem muitas lives, principalmente agora, né, das empresas que montam os marketplaces, então das plataformas, dos adquirentes. Agora, é complexo? É um negócio complexo, mas quem consegue tocar a produção e loja não vai ter dificuldade. Eu acho que é uma forma a mais de vender, né? E a gente tem ajudado muitos fabricantes, mas muitos mesmos, para a entender um bom modelo de funcionamento. Sim. A gente tem falado também no Ozzy Fashion sobre isso, né? Como começar a vender online. Inclusive, uma das nossas principais dicas é justamente aproveitar da estrutura que já existe e que já é muito bem organizada dos marketplaces. Então, eu acho que realmente é um primeiro passo. E como você falou, acho que agora é um momento, está cheio de live, está cheio de material disponível aí, né, para as pessoas, de graça, alguns pagos, outros não. Para começar realmente, também é uma coisa que a gente tem falado. Agora a gente já está falando da reabertura do varejo, né, e do comércio de maneira geral, mas também a gente não sabe se a gente vai voltar para a quarentena, eventualmente. A gente está num momento um pouquinho confuso, então é uma tecla que eu pessoalmente tenho batido muito quando eu converso com os nossos clientes, de não é porque está reabrindo que você não deve investir no online. E eu acho que isso vale tanto para varejistas quanto para os atacadistas. Eu lembro também, Vivi, até uma coisa bem mais básica que a gente falou na semana passada, mas como você mesma falou, acho que começar devagar, passo a passo. Uma das coisas que você mesma falou para mim, que eu achei super interessante, as pessoas às vezes não sabem nem como tirar a foto da peça. Então, literalmente começar passo a passo. Então, tirar uma foto de uma peça boa, seja de um estilo, né? Ou seja, um fundo branco atrás, tentar editar minimamente para que a pessoa veja como aquela peça vai ficar no corpo, principalmente nesse primeiro momento que o consumidor, muito provavelmente, mesmo se for na loja, não vai nem experimentar. Então, é um momento muito de mudanças, né? E de adaptações mesmo. Eu acho que eu já cobri aqui as principais perguntas que eu tinha para te fazer. Queria saber se você tem algum outro ponto para adicionar também, pessoal. Deixa eu ver, já vi que mandaram aqui uma perguntinha, eu já recapitulo como desovar um pouquinho o estoque parado dessa última temporada, mas queria passar a bola para você uma última vez para ver se você quer adicionar alguma coisa, enfim. Eu queria comentar alguma coisa que eu acho que é assim, muitas vezes o fabricante ele fica com medo de colocar as peças no marketplace por conta disso de perder o significado real da marca dele e perder o público de dentro do site. A minha dica é a seguinte: todo mundo está em marketplace. Se você olhar para telefone, para joia, todo mundo opera em marketplace. Não no Brasil, mas fora do Brasil já todo mundo, e no Brasil agora virou uma tendência muito forte. A minha dica é: deixa o teu produto exclusivo para a sua loja. Então, assim, tenha aquele seu produto que é o bate-caixa, que é aquilo, porque 20% dos teus produtos fazem 80% do seu resultado. Então, aquilo que é exclusivo, aquilo que é diferenciado, aquilo que só você quer ter, você não coloca em nenhum marketplace, nem no Giro no Brasil, nem em nenhum outro, né? Então, eu acho que assim, é ter o cuidado na curadoria dos teus produtos. Porque se você quer manter uma marca importante e aquela marca de desejo, você tem que ter o produto diferenciado. Só que o produto diferenciado, você não vai vender no marketplace. Sim. A pessoa que entra no marketplace, ela entra para comprar, ainda que seja um marketplace de nicho, né? Então, a minha dica é isso, é a curadoria que você faz de produto para você ter o exclusivo dentro do seu site. Sim. Faz muito sentido isso, é um ponto importante, né? Não colocar todas as peças em todos os lugares. Pessoal, eu vi algumas pessoas perguntando sobre o que é um marketplace. Vivi, quer explicar um pouquinho? É um shopping online. É exatamente a mesma coisa que um shopping center, só que pela internet. Legal. Acho que ótima descrição, né? É como se fosse
uma multimarca, só que num site online. Então, para quem não conhece, é importante porque é muito importante para o mercado da moda, porque é isso, um marketplace já tem uma estrutura, né? Já tem todo o esquema de estoque, muitas vezes o esquema de envio depende um pouquinho do marketplace, da marca que está vendendo, às vezes a própria marca que envia também. Mas eles já têm toda essa estrutura, essa logística muito bem feita. Então, para quem não tem muita experiência com online, para quem não tem o próprio e-commerce, acaba sendo uma boa opção. Alguns exemplos de marketplace de varejo, tá? Ou seja, que vendem para o consumidor final, que eu vi que me pediram aqui, é o Que Vestir, a Farfetch, o Shop Together, tudo isso são marketplaces que acabam vendendo para o público final. A diferença do Giro do Brás é que ele é um marketplace de atacadistas, ou seja, ele conecta atacadistas, né, marcas que vendem para outras lojas, ou então para sacoleiras que vão vender em diferentes cidades que não têm lojas específicas. Espero que tenha respondido aí a dúvida de quem não sabe muito sobre marketplace. Eu vi aqui que o Vinícius perguntou um pouquinho sobre como desovar, né, esse estoque que ficou parado. A gente falou um pouquinho sobre isso no começo. A Vivi deu algumas dicas super, super valiosas. Então, a primeira delas é você aproveitar, e essa também é uma dica que a gente tem dado muito no House Fashion, é reaproveitar tendências. Olhar para o seu estoque que está parado e pensar o que disso eu posso vender na próxima temporada. Só rapidinho, uma pergunta super importante para a fábrica de bermudas, é Giro no Brás, o marketplace, tá? Da Vivi. Ela que fundou, ela que toca, recomendo muito que vocês conheçam o trabalho dela. Enfim, falando de desovar tendências, né, resumindo o que a gente vai falar aqui, olhar para todo o seu estoque, pensar o que pode ser aproveitado, então, quais são as tendências que continuam para o verão 2021 até para o inverno 21. Então, na House Fashion, quem é assinante, a gente está publicando vários conteúdos falando sobre isso. Então, quem é cliente, recomendo muito que deem uma olhada. Quem não é cliente, entre em contato com a gente. E também, Vivi, você tinha dado uma outra dica para desovar um pouquinho do estoque, que tinha sido super valiosa e agora me fugiu. Você consegue lembrar? Eu acho que eu falei um pouco de você montar para oferecer para e no caso do Giro no Brás, o que a gente está fazendo a gente está parcelando em até 12 vezes para que as pessoas tenham a possibilidade de pagar, porque quando a pessoa consegue comprar em 12 vezes, facilita muito. Legal. Exatamente isso, né? Pensar em novas estratégias de pagamento, talvez novas formas de você atender o seu cliente. Então, até você, Vivi, falou um pouquinho sobre o saldo, né? A liquidação, que é quase um palavrão, às vezes, para algumas marcas, mas também é muito importante. Não é a única estratégia que a gente vai ver sendo abordada e nem deve ser. Então, acho que essa de flexibilização de pagamento é muito legal, muito valiosa essa dica. Mas também entender que o saldo faz parte, ainda mais nesses momentos. E que ele, inclusive, achei muito bom o seu ponto, que o saldo ele é importante até para trazer novos clientes. Acho que é uma informação super valiosa essa. Eu também nunca tinha parado para pensar nisso, né? Você vai acabar atraindo pessoas que não te consumiam ou que querem testar a sua marca. Então, super legal. Pensa quem nunca entrou num saldo da Zara. Exatamente. Para mim, essa referência é muito... Porque qualquer um pode comprar naquele momento, né? É verdade. E você traz o novo... Você travou aqui um pouquinho para mim, Vivi. Acho que agora voltou. Acho que voltou. Pessoal, a gente já está chegando aqui no final da nossa meia hora. A gente não quer segurar vocês por muito tempo. Algumas pessoas perguntaram se a live vai ser salva. Ela vai ficar disponível aqui no Instagram da House Fashion. Então, se quiserem ver depois, revisitar as dicas que a gente deu, ouvir um pouquinho mais sobre tudo que a Vivi falou da experiência dela com esse mercado de atacadista, principalmente no Brasil, no Bom Retiro. Agradeço muito pela participação de vocês, principalmente sua, Vivi. De novo, tudo que você Obrigada falou a você. Muito valioso. Eu espero que o pessoal ouvindo tenha gostado. Podem mandar perguntas para a gente.
e que a gente vai ficar super feliz de responder depois, enfim. E quem quiser saber mais sobre a Uzi Fashion, entre em contato com a gente. Quem quiser saber mais sobre o Giro do Brás, pode entrar em contato também com a Vivi, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Espero que passem aí o resto da semana bem. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.